representantes são agentes políticos. E estes agentes políticos, da mesma forma que são os magistrados, têm dificuldade na sua formação de serem agentes políticos. Porque, como eles são estipendiados pelos cofres públicos, muitos viram funcionários públicos. O funcionário público, não quero absolutamente aqui desigualar os funcionários públicos, mas o funcionário público é aquele que tem um serviço certo, determinado e burocrático. Todo dia ele faz a mesma coisa, ele vai à repartição, ele tem uma ruma de processo em cima da mesa dele e ele tem a função de despachar aqueles processos, de bater o carimbo naqueles processos, de atender uma fila de pessoas que estão na frente dele. E ele exerce uma atividade burocrática porque ele começa no horário e termina no horário e ele vai para casa, ele cumpriu a tarefa dele. Qual é a diferença desse funcionário público para um agente político? Ele não tem jornada. Porque o que ele tem de resolver de problemas transcende aquela jornada de trabalho. Ele tem de pensar, ele tem de solucionar, ele tem de resolver, ele tem de se indispor. Tem de se indispor com o governador, com o prefeito, com o senador, com o deputado. E isso muitas vezes não é agradável. Porque existe sempre interesses pessoais que fazem com que estes funcionários não exerçam bem a sua atividade, pensando sempre no seu lado, para serem sempre bem aquinhoados pelo poder. Isso é uma característica da sociedade brasileira. E nós precisamos, sim, mudar o rumo desta prosa. Mas, mesmo aqueles agentes políticos que são agentes políticos sérios, determinados, etc., precisam ouvir a voz dos guetos, dos locais inóspitos, das periferias, que muitas vezes ele não sabe. Ele é um bem-nascido, ele é um bem-intencionado, ele estudou numa faculdade, ele tem pai e mãe que sempre deram todo o apoio e o protegeram. Como é que ele vai entender o que existe de segurança, o que existe dentro de uma comunidade? Mas não entende nunca, porque isso não está no papel, não está nas bibliotecas. Isso está na vida. Quem é que vai dizer ao defensor, vai dizer ao juiz, vai dizer ao promotor o que é que se passa dentro de uma sociedade? São vocês, que são a boca do povo, a boca da periferia, a boca da comunidade. Muito bem, ministra. A ministra está emocionada. O povo só era ouvido e só era chamado para dizer nas vésperas da eleição, quando o político começava a anotar o que a periferia queria. Porque o interesse dele era o voto. Mas os senhores não. Os senhores fazem parte desta sociedade em um nível melhor e é exatamente a responsabilidade de quem a vida deu um pouco mais. Todos nós, para sermos felizes, para termos segurança, para termos uma vida mais ou menos equilibrada, precisamos ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. É o que acontece com todas as pessoas que têm responsabilidade nesse país. E os senhores têm essa responsabilidade e estão aqui porque querem ser mais do que um simples figurante na vida. Os senhores querem fazer parte
de uma sociedade ativa, onde esta voz seja a voz que nós vamos chamar a voz das ruas. Muitas vezes, para que nós sejamos ouvidos, não precisa passeata. A passeata já é a indignação. Mas essa voz da rua tem de ser levada às autoridades. Por quê? Porque essas autoridades precisam saber o que é que está havendo nas comunidades. A minha grande indignação quando eu fui corregedora é o fato de um magistrado que tem uma responsabilidade fenomenal para com a sociedade, ele decide a vida, a liberdade, o patrimônio das pessoas. Ele decide a família. E como é que um homem desse tem coragem de vender a sua decisão? É absolutamente indigno. Um engenheiro, até um médico que faça isso, mas um juiz que está trabalhando com o que não é seu, está trabalhando com direito alheio e vende esse direito, sabendo que não tem direito, é absolutamente indesculpável. É indesculpável e a sociedade tem realmente de estar em de uma sociedade absolutamente elitista, estas pessoas, porque desempenhavam atividade de agente de poder, nunca foram tocados pela lei, nunca foram chamados à responsabilidade. E é a grande diferença após a Constituição de 88. Estamos fazendo força para que isso não aconteça mais. E nós possamos sim fazer com que esses agentes de poder possam sim funcionar e serem punidos devidamente se por um acaso eles não se atrelam bem ao que fazem. Daí porque eu digo que os senhores são especiais na medida que estão aqui nesta sala, não por um interesse pessoal, mas por um interesse sério, que é de serem partícipes de uma sociedade. Não tenham dúvida que nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Mas eu digo sempre, ninguém consegue com um sorriso nos lábios. Para nós termos o acesso aos nossos direitos, é preciso